Oi, vim falar mais um pouquinho sobre a Fuse com vocês. Fuse é essa ferramenta, uma dessas duas, porque elas têm a mesma função, que sela plástico. Então, a gente pode fazer vários bolsinhos, vários plásticos de diferentes formatos. Essa azul e cinza, ela pode ser 110 ou 220. A minha é 110, mas eu uso com um transformador de 500 volts. E essa daqui, ela vem com este cabinho, curto por sinal, não é muito comprido. Assim como a outra, o cabo tem o mesmo comprimento das duas. E com o power bank, que é esse carregador portátil. Se você comprar ela sozinha, ela não vem com power bank, mas você pode usar qualquer outro. E você também pode conectar na tomada. Então, você vem aqui, coloca no seu quadradinho de tomada e ela funciona também super bem. Eu acho que as duas esquentam com a mesma agilidade, funcionam de uma maneira muito parecida. Eu acabo preferindo essa muitas vezes em função das aulas, eu posso viajar e não preciso me preocupar com voltagem. Para carregar este power bank, você só precisa de um cabo como esse, com a entrada USB, e você carrega também direto na tomada. Já me perguntaram se dá para carregar no computador, eu acredito que sim, acho que não tem problema nenhum. Ok? Vou tirar aqui. O grande segredo da Fuse, que é essa seladora, é você deixá-la quente o suficiente, então eu deixo pelo menos uns 20 minutos. Você usar a pressão ideal. Então, eu costumo dizer que eu uso uma pressão como se fosse de um estilete. E você usar o plástico correto. Eu costumo usar o polipropileno de mais ou menos 140 micras, tá? Não dá pra ser muito fino, não dá pra ser muito grosso. E fazer tentativa com outros plásticos, eu, por exemplo, nunca consegui. Esse daqui foi um dos plásticos que eu selei com ela e aproveitei e selei esse cantinho. Então, dá pra gente fazer N formatos. Dá pra usar faquinha também de corte, dá pra usar aqueles moldezinhos de bolacha, dá pra fazer a mão livre, enfim. Esse daqui também foi selado e agora vocês vão me acompanhar, que eu vou fazer uma coisinha bem fofa por aqui. Poderia jogar lantejoula, poderia jogar elementos maiores, menores, mas na verdade, eu já vou diminuir essa largura, porque eu quero ela mais estreita. Vou usar a minha base de silicone, que é própria da marca, da We Are Memory Keepers, também, já específica para Fuse, mas eu confesso que eu tenho feito uns testes na base de vidro, mesmo muita gente reclamando, tem dado certo, tá? Não faça na sua base de corte, porque ela vai queimar, e vá fazendo os testes. Essa de silicone, para mim, de fato, é a melhor opção, além dela ter as linhas para eu me guiar. Você pode usar uma base de silicone normal, de cozinha, enfim. Essa daqui, que é a azul e cinza, ela vem com essa régua, que eu gosto muito. A branca já não vem, mas tudo bem fazer sem régua também. Então, aqui eu já deixo essa parte aparecendo na régua, e eu gosto muito de fazer na minha direção, como se eu estivesse usando o estilete. E eu pressiono bastante para não soltar. O legal dessa régua é que ela segura bastante a própria ferramenta e você consegue ver a linha de baixo no meio. Peraí. Só que o problema dela é que ela é curta, então quando a gente vai fazer em formatos maiores, ela não apresenta muito bem. Deixa eu te mostrar aqui que, de fato, ela sela muito bem e tem como as entradinhas ficarem perfeitas. Então, não precisa passar mais de uma vez. É igual usar o estilete. Se você usa o seu estilete na pressão certa, você não precisa ficar passando várias vezes. Então, eu vou vir aqui, vou cortar esse excesso. Então, realmente, a gente pode fazer no formato que a gente quiser. E o que eu sempre faço, eu faço força para checar se ela selou. Então, você pode perceber que
o correto dela é que ela sele perfeitamente, que não desfaça mais. Então, você pode fazer força, pode só fazer força no seu plástico para fora para checar se deu tudo certo. Se não, pode passar de novo. Pode passar quantas vezes você quiser, mas o ideal é que você consiga chegar no resultado em uma única vez. Deixa eu abrir mais aqui. Ixi, eu esqueci de selar lá embaixo. Ai, 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 bora lá. Vamos fazer aqui junto comigo. Ainda bem que eu vi isso agora. Vou fazer aqui na base de vidro mesmo. Agora que eu vi. Vamos ver se foi. Vou forçar mesmo. Ó, não foi. Então, vou colocar minha base de silicone. E aí, você vai ver a diferença. Mas mais cedo eu fiz na de vidro e deu tudo certo. Mas a sensação que eu tenho é que a de silicone, as cerdas conseguem... Não sei se pode dizer cerdas, mas enfim... Essas ponteirinhas, elas conseguem entrar melhor no plástico. Porque ela tem essa questão mais molinha, né? Então, ela não é dura como a base de vidro. Aqui, tá perfeito, seladinho. Ela não é dura como a base de vidro, então você consegue fazer com que essas entradinhas aqui, de fato, entrem no seu plástico, né? Agora sim. Aê! Vou espalhar bastante, vou colocar esse restante e depois vou fechar lá embaixo. Acho que essas daqui podem ficar um pouquinho de fora. É importante te dizer também que o ideal é que não colocar elementos tão altos, porque talvez você tenha dificuldade de juntar esse seu plástico para selar, tá? Então, isso é bem importante também, porque às vezes você faz uma colagem com tudo muito alto e depois você não consegue juntar plástico com plástico. Acho que eu vou deixar uma aqui de fora. Volto com a base de silicone. E agora eu vou te mostrar usando a régua normal mesmo, para você ver que também dá certo. Eu costumo usar essa de metal. Vou juntar mais para ficar bem grudadinho. E aqui é onde eu falo de ficar muito alto. Então, talvez, nesse caso, o que eu faço? Eu prefiro fechar do outro lado, porque aí a minha régua não vai ficar altinha. Deu pra entender? Se eu colocasse a régua pra lá, ela ia ficar muito alta, eu não ia conseguir fazer essa mescla de plástico com plástico. Essa fusão do plástico com plástico. Se eu venho com a régua no sentido contrário, aqui a minha régua tá chapadinha. Então, é importante ver que essa diferença vai fazer com que a gente chegue num resultado bem melhor. Aqui, vamos forçar aqui pra ver. Perfeito, selado. Então, fiz esse shaker box que a gente chama. E agora, depois eu vou colocar uma palavra aqui ou uma frase e fechar novamente aqui em cima. Fica bem fofo, né? Agora eu vou te mostrar, num próximo vídeo, como fazer estes plásticos com divisória que a gente compra. Este daqui eu fiz hoje. Então, eu fiz na vertical e já abri os meus bolsinhos para colocar as fotos 10x15. Então, não necessariamente a gente precisa já deixar tudo fechado. Eu mesma fiz o plástico, segui as medidas, que eu vou te dar essa dica, e abri o bolsinho para você poder colocar o que você quiser na hora que você quiser, tá bom? Acompanhe o próximo vídeo. Tchau, tchau!